Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui hoje novamente para falar sobre o novo filme do Predador, que é chamado Prey em inglês, né? Mas aqui no Brasil a tradução ficou como O Predador, a Caçada. Esse filme tá gerando muita polêmica. Nós fizemos uma live aqui no canal ontem, o nosso Recanto do Guerreiro. A gente contou aí com convidados especiais, com os grandes consagrados e consagradas, né? Tivemos a presença aqui da Liana, do canal Cinedian, também da galera do Heróis e Mais, o Tony Welves, tivemos uma Finha do Key Nerd, também o Jorgeto do canal Hora Play, grandes parceiros aqui, e foi uma live muito boa, não tá muito longa, tem 2 horas e meia de duração, então eu indico muito que vocês assistam. A gente debateu bastante sobre esse filme lá, só que eu não tive tempo de falar sobre outro assunto bem engraçado. Eu cheguei a fazer um meme sobre isso, mas não teve tempo de eu mostrar lá pra galera nessa live, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra comentar um pouco também sobre a minha opinião do que eu tô achando disso tudo. E a manchete, como vocês podem ver aí, é desse portal O Estado de Minas, e tá escrito o seguinte: Índia que combate o machismo é a estrela do filme O Predador, a Caçada. E eu achei isso muito engraçado, porque realmente temos mais uma protagonista feministinha aí, e isso tá bem engraçado. Eu vou ler essa matéria junto com vocês para dar um pouco da minha opinião ainda sobre esse filme, mas tem outra postagem aqui que eu quero mostrar para vocês, que foi uma postagem feita lá no Facebook, nesse grupo Filmes e Séries da Zoeira, e eu gosto muito de ver feminista passando vergonha, entendeu? Faz o meu dia ficar muito alegre, porque é a mesma história. Quem não gosta é machitos, quem não gosta de filme com protagonista mulher é incel, não gosta de mulher, etc. Isso não é verdade. Tô mostrando pra vocês aqui, eu até destaquei a parte que ele fala isso, que ele tá falando basicamente aqui que, ó, tá todo mundo reclamando que só porque ela bateu no Predador, etc. E ele escreve o seguinte: sério, qual o problema de vocês? O pessoal aqui fica dizendo, é ruim só porque é mulher. E, sinceramente, eu pensava que não podia ser isso. Tá bom, é um lacradorzinho, pensava assim. Mas vendo tanto de comentários sobre, eu tô começando a achar que eles têm razão. E esse cara recebeu uma resposta, nada mais, nada menos, de uma mulher. Pois é, uma mulher based, que a primeira resposta que eu vi foi de uma mulher, falando o seguinte, ó: Samara Alves, achei o roteiro forçado pra ela assim, todo mundo que ele enfrentou foi massacrado, é mostrado desde o início que ela era péssima caçadora, a única coisa que conseguiu caçar foi coelho. Na luta final contra ela, o Predador foi nerfado, perdeu a inteligência e todos os atributos de armas, ignorou ela por 2 vezes, mesmo depois de ter apontado arma para ele. Não me importo da protagonista ser mulher, muito pelo contrário, acho sensacional, mas podiam ter feito um roteiro decente, pelo menos, né? Então, a mulher aqui sendo muito mais basic do que um homem sojado que quer lacrar. Enfim, cara, eu tenho muita vergonha de homem feminista, velho. Eu gosto muito de ver eles passando vergonha. E, bem, vamos ler a manchete aqui em si, porque eu achei engraçada essa matéria e tem alguns pontos pertinentes. E aqui tá falando o seguinte: Amber Midhunter interpreta a Comanche Naru, que não se dobra aos homens e se torna a heroína de sua tribo. Muito engraçado, cara. Não há apenas uma heroína de ação, mas uma heroína de ação indígena é algo que não me lembro de ter visto. Amber Midhunter, atriz. E assim, repito, cara, se vocês pegarem o filme aí, Alien vs Predador, do início dos anos 2000 lá, já tinha protagonista mulher no filme, protagonista mulher e negra. Tem gente falando, tava na hora da franquia ter uma protagonista mulher. Cara, ninguém entende. A pessoa que fala isso não entende Predador. Tem protagonista feminina já nos quadrinhos, tem protagonista feminina no Alien vs Predador, então não é grande novidade, tá, pessoal? E assim, é claro que o filme Alien vs Predador é horrível, né, cara? É uma bosta de filme, mas pelo menos naquela época você não era chamado de machitos se você não gostasse desse filme. É a única diferença, entendeu? Continuando aqui. Depois de lutar contra heróis poderosos através do tempo e espaço, os caçadores de alienígenas invisíveis da saga de filmes O Predador se encontram com um novo, ou melhor, velho inimigo, um guerreiro comanche do século XVIII. O Predador, a Caçada, que conta a origem da saga, está disponível na plataforma Star Plus. O filme é certamente o mais imprevisível da franquia, que chegou às telas como clássico de ação de Arnold Schwarzenegger em 1987. Desde então, criaturas sanguinárias massacraram humanos nas selvas da América Central, em Los Angeles e em planetas distantes. Até mesmo enfrentaram os monstros da franquia Alien em 2 filmes. Pois é, como eu falei. A última aventura se passa na América do Norte, em 1719, onde o Predador segue o rastro de indígenas comanches, caçadores de pedras franceses e búfalos. E assim, aqui você já vê que a pessoa não entendeu bem o filme. Ela tá fazendo uma análise já que baseada no feminismo, mas nem entendeu o filme em si. E tem um ponto positivo que eu vou até reconhecer desse filme, tá? Que foi quando a Naru ali, que é uma indígena, ela encontra búfalos ali sem pele e ela acha que é o predador, porque assim, nos filmes anteriores o predador faz isso com suas presas.
ele vai lá e tira a pele delas, entendeu? Então quando você vê aquela cena, você pensa que é o predador que fez isso com os búfalos, mas não é. A própria Naru encontra os franceses e fala que, então foram vocês que mataram os búfalos, porque ela vê os franceses usando uns casacos de pele e tal, de animais, e ela percebe que foram os franceses ali que fizeram aquilo com os búfalos. E do jeito que a pessoa está falando aqui nesse artigo, super inteligente, parece que a pessoa está sugerindo que o predador estava caçando os indígenas e os franceses e os búfalos. E não. Continuando, o diretor Dan Trachtenberg declarou durante a apresentação do filme na Comic Con de San Diego que se sentiu inspirado porque os nativos americanos, especialmente os comanches, muitas vezes foram relegados a interpretar o ajudante ou o vilão e nunca o herói. Mas, cara, muitos comanches aí que foram vilões de filme foram vilões B10 pra cacete, tá? E realmente era uma tribo, assim, que combatia ferozmente. Mas, enfim, esse é outro ponto, ele tá entrando aqui no resto do artigo e não é o foco aqui do assunto. Mas falando novamente a respeito do filme, eu acho simplesmente engraçado, porque tá tendo essa reação, né, cara? Tem essa galera que tá falando que não tem lacração, e a gente tá falando que tem, e obviamente tem lacração, porque você tem esse tipo de matéria. E assim, tem muita gente falando também que, mas o filme não é ruim e tal. Se você gostou do filme, tá tudo bem, pessoal, não tem problema. A gente tá falando aqui só sobre a nossa visão. Tem um termo que os amigos aqui do Heróis e Mais, o Tony Elvis, usam bastante, que é muito importante, que é suspensão de descrença. E isso existe. Só que essa suspensão de descrença, ela não é subjetiva. Ela existe, mas ela varia de pessoa para pessoa. Então, cada um tem um ponto ali diferente, que varia, né, cara, da sua suspensão de descrença, e isso depende da bagagem intelectual, cultural, da história de vida, da visão de mundo que cada um tem. Então, a proposta do filme em si já não me agradou muito quando colocou ali uma Índia feminista no século XVIII, porque é isso que eles querem passar, é essa mensagem que eles querem passar. E isso fica meio ridículo e forçado, entendeu? Principalmente algumas cenas que ela se torna uma personagem chata, a motivação dela é que ela quer mostrar pra todo mundo que ela não depende de homem pra nada, que ela quer ser uma caçadora, e ela pode ser, e ela quer ser só porque falam que ela não pode ser, e isso é uma problematização, pessoal, que não existia nas tribos indígenas do século XVIII. Basicamente é isso. Então, como assim a gente vive hoje nesse tempo exacerbado de polarização aí, política, etc., o assunto do feminismo está muito em alta hoje em dia, está gerando muito debate. É por isso que eles estão usando esses filmes para implementar esse tipo de ideia, mas isso simplesmente é uma ideia imbecil. É burro você colocar uma Índia feminista, pessoal. O feminismo é uma problematização do Ocidente. As tribos indígenas, elas são representação de uma cultura patriarcal e eles viviam isolados, entendeu? Então não faz sentido esse tipo de proposta. Tão assim, claro que pode existir Índia feminista hoje em dia, claro que pode, entendeu? Assim como existe Índia evangélica hoje em dia. A questão é porque nós já tivemos esse contato com o Ocidente, né, cara? Essa interação, e é aí onde houve essa troca. Como essa manchete está falando aqui, eu acho uma coisa bem forçada, entre outras coisas, claro. Além dela ser uma personagem muito porcamente escrita, ela tem é uma personagem que parece que tem inveja do próprio irmão, tá criando ali uma inveja, porque ela quer ser a fodona, e o irmão dela é o verdadeiro líder da aldeia, porque ele tá preocupado com todos os fatores ali que envolvem a convivência dele e da sua família, tá preocupado com a própria irmã, né, cara? Ele é preocupado com ela, ele é preocupado com assuntos que realmente ali, cara, dizem respeito à aldeia, de um colega lá que tá ferido, que tem que resgatar e tal. Então, ele demonstra ter muito mais características de líder do que ela. Ela é egoísta, pessoal. Ela tá preocupada apenas em se autoafirmar nesse filme a todo momento. Ela quer ser a caçadora, ela quer ser empoderada, ela quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser que nem os homens e tal. Então, é esse que é o problema dessa personagem. E ela, no final, ela se torna lá a cacique da aldeia, se torna a líder da aldeia, sendo a personagem mais egoísta dessa história. Ponto. Mas assim, o filme não é um lixo, tá? Por exemplo, a gente já falou muito aqui sobre Thor, Amor e Trovão, e é bem melhor que Thor, Amor e Trovão e outras bombas que estão acontecendo aí, outras bombas também da própria franquia O Predador. Talvez seja esse o problema. Tem gente falando que é o melhor filme depois do primeiro, não é. O segundo filme também é melhor que esse. Você tem Os Predadores aí também, que é um filme melhor que esse, que é de 2010, eu acho, o filme. E existem filmes sim que são melhores que esse, mas esse também não é o pior filme da franquia, depois de tanta bosta que fizeram com essa franquia do Predador também. Esse filme não é o pior filme.
Mas o que me tirou legal depois foi o terceiro ato do filme, porque no terceiro ato eles se perdem completamente, pessoal. Porque assim, ele se torna esquizofrênico na própria proposta, entendeu? Um filme tem que ser fiel à sua proposta e ele não sabe mais ou menos que ele estava vendendo. No começo ele coloca tipo uma retratação ali fidedigna como era a cultura indígena e tal no século XVIII. Então você pensa que vai ser ali uma produção pé no chão, que vai retratar ali os índios de uma forma fiel, e do nada começa a ter cenas de ação cinematográfica com lutas assim coreografadas e tal, que não é uma coisa que existe nessa franquia. Então, se a gente pegar, pessoal, a franquia do Predador, a proposta, por mais que seja, sim, uma história de ficção, que mistura ficção com suspense, que é um alienígena que vem do espaço, mas a franquia do Predador, ele veio no primeiro filme para lutar ali contra o Dutch, né, cara, o personagem do Arnold Schwarzenegger, que era um soldado. Ele e um grupo de soldados ali, norte-americanos, então foi retratado ali como esse grupo agia de forma militar. Não era uma coisa que do nada chegou um soldado ali e começou a dar pirueta e a lutar, começar a dar cambalhota, entendeu? E ficar lutando com os outros. Não, você não tem isso nesse filme. É porque é um filme que tenta se basear ali os humanos de uma forma um pouco realista, minimamente realista. E esse filme ele se perdeu na proposta no terceiro ato por causa disso. Porque a Naru aí, ela já era uma índia feminista no século XVIII e depois do terceiro ato ela passou a ser uma índia feminista no século XVIII que luta Kung Fu, Jiu-Jitsu, que bate em todo mundo, entendeu? Ela bate no próprio predador. Então assim, é impossível você comprar essa ideia, cara. Ali já me perdeu completamente, porque não faz sentido. O índio não luta daquela forma. E ela começa a lutar com os franceses, principalmente ela vai lá e dizima todo mundo, girando com os caras e lutando o jiu-jitsu no chão. Depois pega a faca, começa a lutar o Krav Maga e começa a bater lutando Kung Fu e chutando, etc. Então, não comprei essa ideia de luta dessa Índia, entendeu? Porque índios não lutam assim. E para finalizar, é o que eu sempre venho falando aqui, não é apenas sobre colocar uma mulher fodona do nada, uma índia que entrou na Matrix lá, né, cara, e fez o treinamento de Kung Fu e aprendeu Kung Fu de uma hora para outra. Não basta isso, entendeu? Eles têm também que nerfar o homem, que idiotizar o homem. E esse é o predador mais imbecil que nós vimos em toda a franquia. Esse não é o pior filme, mas é o filme que tem o pior predador disparado. O cara é imbecil, simples assim. O cara arranca o próprio braço, velho. O cara não sabe como lutar, ele fica invisível, mas fica parando na frente dos outros. Ele tem uns virotes que ele solta, aí os caras estão lá olhando, ele vai lá invisível, mas ele vai arrancando um virote por um na frente dos caras. Então, assim, é um predador muito burro, que foi muito nerfado justamente para exaltar essa personagem. E isso tá nítido nesse filme, né, cara? Então, assim, é o pior predador disparado que eu vi já, cara, sendo retratado. E isso prejudicou muito também eu gostar desse filme. Mas, assim, como a produção não é algo ruim, não é tão ruim como outras bombas que vêm sendo lançadas recentemente, eu acho que isso faz as pessoas gostarem mais ainda desse filme. Bem, mas é isso, cara. Como eu disse, eu acho que a experiência aqui nesse filme vai variar aí de pessoa para pessoa. Para mim não foi uma experiência boa, mas pode ser que para você funcione, você goste do filme, beleza? Enfim, é isso que eu tinha pra mostrar para vocês. Agora, o novo filme do Predador aí, com a índia feminista do século XVIII, que luta Kung Fu, Krav Maga e Jiu-Jitsu, e combatendo, claro, o machismo. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Essa é claro que é apenas a minha opinião. E agora eu quero saber a sua. O que você achou desse filme? Você já assistiu? Comenta a sua opinião aí, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente qualquer coisa nesse vídeo. Isso também é muito importante. Quanto mais você interagir aqui com esse vídeo, mais o YouTube vai ajudar na distribuição. Então não saia daqui antes de deixar aquele comentário para dar aquela força e apoiar o canal, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu!